Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar com a unidade 3 do livro didático de arte e nós vamos ver o abstracionismo moderno. Antes disso, é importante lembrar que na unidade 1 deste módulo, nós vimos o expressionismo figurativo, certo? E foi um movimento de vanguarda que vai justamente estar relacionado agora a este novo conteúdo, ao abstracionismo moderno. Isso por quê? Porque o abstracionismo moderno é uma segunda vertente do movimento expressionista. Então vamos lá? Bom, o movimento expressionista contou com dois grupos europeus, o fauvismo francês e o de Brücke alemão. Existiu ainda um outro grupo expressionista na Alemanha chamado o Cavaleiro Azul, traduzindo, porque vocês têm aí a escrita numa outra língua e eu não tenho pronúncia, certo? Para esta língua. Então, nós temos aí um terceiro grupo de expressionista, intitulado Cavaleiro Azul. Esse grupo teve origem em Munique logo após o de Brücke, entre os anos de 1910 e 1911, certo? E o que é que eles representavam? Com o que é que eles se preocupavam? Eles se preocupavam, além, da expressão dos sentimentos por meio da prática artística, como é característica do expressionismo, os artistas deste grupo, do grupo do Cavaleiro Azul, também tinham grande interesse na espiritualidade humana. O líder do grupo foi o artista russo Wassily Kandinsky, autor do primeiro quadro abstrato, que a obra não tem um título oficial, mas ela é conhecida como a primeira aquarela abstrata, certo? Que é essa tela que vocês têm logo aqui abaixo, no material didático de vocês, essa tela aqui. E é interessante que a gente entenda o porquê de ser abstrato, né? Abstrato é porque nós não vamos ter nenhuma imagem, nenhum objeto, nenhuma figura definida, né? Então, o contrário aí do que foi o expressionismo figurativo, né? Que tem a ideia da figura, do objeto ser representado, certo? Ou das formas humanas, enfim. O abstrato não, ele não tem uma forma definida, como vocês podem ver aí nessa imagem, tá certo? Aí algo que eu também destaquei aqui do material em relação às obras abstratas, né? A arte expressionista abstrata rompeu com os últimos laços que ligavam as obras à realidade. O significado do quadro passou a depender exclusivamente de suas cores e de suas formas, certo? Bom, a gente vai agora trabalhar um pouquinho com os artistas que se destacaram nesse expressionismo abstrato. Primeiro deles aí, né? Nós vamos ver dois nomes principalmente, tá? Mas antes vamos entender um pouquinho como era esse grupo, qual era o estilo desses artistas. O estilo expressionista abstrato está ligado às vanguardas europeias que deixaram de representar fielmente a natureza, buscando em suas obras a decomposição da figura, a simplificação da forma e os novos usos da cor, descartando a perspectiva e rejeitando os jogos de luzes. Só lembrando aí, as vanguardas europeias, nós já vimos o que foi o expressionismo figurativo e nós também já vimos o que foi o cubismo, que foi o assunto da unidade 2. Agora nós estamos dando continuidade ao movimento expressionista, vendo aí o expressionismo abstrato, ou então o abstracionismo moderno, e nós ainda vamos ver nas unidades posteriores e módulos posteriores do nosso material o que foi o futurismo, o que foi o dadaísmo, que também são movimentos de vanguarda, ok? Aí nós vamos para os principais artistas desse movimento. Como eu falei para vocês, nós vamos ver aí dois nomes principalmente, né? Mas nós vamos ver aqui, citados o Kandinsky, o Paul Klee, o Auguste, certo? E o Franz. Esses são os artistas que nós temos destaque aqui e nós vamos ver um pouquinho sobre eles agora. Bom, o primeiro deles, o Wassily Kandinsky, é um pintor russo, considerado um dos artistas mais importantes do século XX. Ele se dedicou ao estudo dos elementos básicos da linguagem visual, como o ponto, a linha, o volume, que são os aspectos dos elementos formais das obras de arte, tá certo? O artista também desenvolveu estudos em que relacionava as cores
com a música, defendendo a ideia de que a arte deveria ser expressiva e espontânea. E aí, considerando isso, eu destaquei uma outra parte aqui sobre o Kandinsky, né, que é uma outra característica muito importante na obra dele. O artista acreditava que a música, assim como a pintura, deveria expressar a vida interior, ou seja, os mais profundos sentimentos e intuições do ser humano. Ele se dedicava, portanto, a criar formas autônomas e independentes, que uniam aí duas expressões artísticas. Para tal, o artista utilizava principalmente as formas geométricas e linhas para construir o ritmo da pintura. E aí vocês têm uma tela que representa um pouquinho disso, certo? A questão do ritmo, a ideia de movimento, né? Quando ele faz aqui, ó, a escolha dessa forma, dessas aqui, né, trabalhando aí tanto a ideia de música quanto também a ideia das formas geométricas. Passando um pouquinho mais adiante, nós temos aqui o Paul Klee, certo? Ele que era um pintor suíço, que passou a maior parte da vida adulta na Alemanha, e foi lá em que ele passou a participar desse grupo Cavaleiro Azul, ao lado de Kandinsky e de Franz Marc. Nas obras de Klee, ele apresenta uma linguagem pessoal. O artista utiliza elementos de abstração e também de outras vanguardas, buscando o ponto de encontro entre a materialidade e a espiritualidade, certo? Aqui nessa obra a gente pode até definir quase algumas formas aqui, não é isso? O Klee também, assim como Kandinsky, também se interessava pela música, chegando a considerar a carreira musical, mas após uma viagem que ele fez à Tunísia em 1914, Klee se encontrou com a luz e com as cores vibrantes do país e decidiu então ser pintor. Vocês podem ler um pouquinho mais sobre ele, aprofundar um pouquinho mais, né? Fazendo a leitura do material didático na íntegra, todinho, né? Com mais atenção e profundidade, e também podem realizar pesquisas sobre esses nomes, certo? Aí a gente vem para o abstracionismo geométrico, né? Nós já estávamos falando aí das formas geométricas também nas telas anteriores, mas vamos agora aprofundar um pouquinho mais sobre isso. A arte abstrata, ou então também chamada de abstracionismo, é dividida em dois momentos. O primeiro momento é definido pelo grupo Cavaleiro Azul, certo? Que é representado aí pelo expressionismo abstrato. E o segundo momento é chamado de abstracionismo geométrico, que pode ser definido por diversas correntes artísticas que surgiram logo após o cubismo e principalmente inspiradas por ele, né, pelo cubismo. Porque lá no cubismo nós vimos que uma das características principais era justamente o trabalho com as formas geométricas, principalmente as formas geométricas aí planas também, né? Bom, o abstracionismo geométrico foi um novo conceito de arte que propôs a redução dos elementos da realidade a uma linguagem totalmente geométrica, com ênfase na representação por meio de linhas horizontais e verticais e no uso das cores primárias, que nós vimos também lá na primeira unidade deste módulo. Um dos principais representantes do movimento abstracionista geométrico foi o pintor neerlandês Piet Mondrian, né? Eu creio que a pronúncia seja essa. E a gente vem agora para a última parte desta unidade, pessoal. Aqui vocês têm antes, né, na biografia desse pintor, tá certo? Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ele. E aí a gente vai finalizar a unidade 3, vendo aqui o que foi o orfismo, tá certo? O que é isso? Bom, por volta de 1912, surgiu um movimento artístico na França que tinha como foco a abstração pura. E foi influenciado pelo estilo de cores puras dos artistas fauvistas e também pelos ideais cubistas. Essa estética ficou conhecida como orfismo, e esse nome, né, se deu justamente porque faz referência a um personagem da mitologia grega, que era poeta e tocador de lira, o Orfeu, tá bom? Seus principais representantes foram os artistas Robert e Sonia Delaunay, Fernand Léger e Francis Picabia e František Kupka. É o mais conhecido, né, o Kupka. Bom, o pintor Kupka é considerado um dos pioneiros da arte abstrata. Sua série de obras sobre os discos de Newton
é resultado de estudos sobre as propriedades físicas da cor e a possibilidade de representação pictória do orfismo. O artista adotava a ideia da espiritualidade na arte e acreditava no poder da música, buscando unir as duas formas artísticas em suas obras. Vocês têm aqui também agora um pouquinho sobre o Robert Delaunay, que começou a carreira como pintor impressionista e somente mais tarde trabalhou com a pintura abstrata e participou inclusive do grupo Cavaleiro Azul, que é o movimento que nós estamos vendo aqui do expressionismo abstrato, certo? E aí, para finalizar mesmo, pessoal, vocês têm uma retomada ao que foi o expressionismo figurativo. E vai ter como destaque aqui essa tela chamada O Grito, do Edvard Munch, que é um dos grandes representantes do expressionismo figurativo, certo? Aqui nesse box vocês vão poder relembrar um pouquinho as características do que foi esse movimento expressionista figurativo e também um pouquinho sobre o pintor desta tela, O Grito, ok? Leiam com muita atenção e com mais aprofundamento a unidade. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau!